Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro. Mais qualidade para suas receitas. E Macro Atacadista. Faz mais pelo seu negócio. Faz mais por você. Olá, estamos começando mais um Em Casa com Bernadette. A receita de hoje, um peixe à milanesa com molho tártaro. Esse prato é apreciado pelos norte-mineiros, servido em bares, em restaurantes, como aperitivos ou então simplesmente no encontro de amigos em casa e a família. Daqui a pouco a gente volta com essa receita simples e fácil de ser preparada. E para a nossa receita de hoje, nós vamos até o Macro escolher o nosso peixe. Nós escolhemos um filé de peixe para fazer um peixe à milanesa. Esse é o panga, é muito saboroso, ele tem um gostinho bem neutro, bem suave, principalmente para quem não gosta muito do gosto forte do peixe. Nós vamos prepará-lo à milanesa e como acompanhamento, um autêntico molho tártaro. De volta com a nossa receita de peixe à milanesa. Na verdade, nós vamos preparar duas receitas. O peixe à milanesa e depois o molho tártaro, que pode ser servido com peixe à milanesa, com frango à milanesa, em saladas de folha, folhas, né? Acompanhando tábuas de frios. O filé, as pessoas têm dúvida em relação ao preparo de pratos com peixe. O filé de peixe, ele é ideal para empanar, grelhar ou fritar. O redondo, que a gente chama de postas, é para fazer moqueca ou ensopar. Se bem que dependendo, tipo um surubim mais fino, ele dá uma fritura, ele dá um peixe à milanesa bastante interessante. Para temperar o peixe, nós precisamos nada mais, nada menos do que limão e sal. E hoje nós temos temperos prontos para peixe que enriquece bastante. Esse aqui é utilizado até para temperar comida japonesa, o salmão, aliás, temperar comida japonesa não, utilizar na comida japonesa como o salmão ou os peixes. O limão, fundamental, certo? Quando a gente chega em um restaurante, nós temos os filés de peixe grandes, fica bem bonito, né? Aqui nós já temos um corte, ele já está descongelado. Pescada, merluza, enfim, você vai escolher o de sua preferência. E aproveitando esse corte do peixe, eu vou mostrar para você um corte que é utilizado nos bares e restaurantes, nos botecos, que é o peixinho à milanesa ou torresminho de peixe. Olha, Marcelo, por favor, mostra aqui. Nós vamos cortar na espessura de uns 2 a 5 centímetros no máximo, certo? As tiras. Vamos escolher as melhores. Eu, particularmente, acho grande essa daqui. Então, até para fritar fica um pouco difícil, porque ele encharca. E a intenção é que seja um aperitivo bem sequinho. Então, nós vamos partir ao meio. E aqui está o corte para o nosso torresminho de peixe. Vou colocar um pouquinho mais, escolher um pedaço do filé mais firme. É uma delícia, né, gente? Super saudável, diferente. E apesar de 8.000 quilômetros de costa brasileira, nós ainda consumimos muito pouco peixe.
e a variação de peixes que nós temos no Brasil é muito grande. Então nós podemos fazer muitos pratos com ele. Então está aqui a posta do peixe. E vamos colocar junto, já que é o mesmo tempero, o torresminho. Sabe dessa dica? Vou mostrar de novo, por favor, Marcelo. Todas as vezes que a gente está cortando, a tábua escorrega. Então é perigoso na hora do corte ter o acidente. Molha uma folha de papel toalha e coloca embaixo, ou então um pano úmido para firmar a tábua. Agora nós vamos para o nosso tempero. Uma coisa muito importante também. Tem pessoas que costumam temperar o peixe até um dia antes. Não há necessidade, a carne quebra. E além da carne quebrar, o tempero fica muito forte e rouba, na verdade, um pouquinho do sabor do próprio peixe. O temperinho para peixe, né? O temperinho em pó. Ou no caso, o sal, se você gostar. E para esse peixe ficar todo temperado por igual, nós vamos colocar um pouco de água, que é para fazer essa marinada. 10 minutos no máximo de tempero e tá pronto para preparar a milanesa. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa receita do peixe à milanesa com molho tártaro. As delícias que você prepara começa com a escolha dos melhores ingredientes. Casa do Padeiro Plus. Tudo para panificação, sorveteria, confeitaria e agora produtos para food service. Sirva o melhor para sua família e seus clientes com muito mais qualidade e sabor. Casa do Padeiro Plus. Muito mais para suas receitas. Rua Dom Pedro II, 560, Montes Claros. 3224-1100. Você está assistindo Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro e Macro Atacadista. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. São números, cálculos, detalhes que exigem a máxima atenção. Há anos, a Fama Contabilidade usa a ciência exata nos mais variados serviços contábeis, garantindo a maior eficiência na prestação de contas. Sua empresa vai somar lucros, multiplicando resultados. Fama Contabilidade Procuratórios. 3212-7416. Estamos de volta, agora colocando um pouco de água no peixe para marinar, dar um sabor por igual, derreter todos os temperos e você não correr o risco, principalmente em peixe, nós encontrarmos pedaços de tempero que não foram ainda totalmente dissolvidos, certo? Enquanto o nosso peixe fica alguns minutos nessa marinada, nós vamos preparar a milanesa. A milanesa, nós vamos bater os ovos mal batidos. Não precisa bater as claras e depois as gemas. A tendência de quando a gente bate primeiro as claras é formar água durante a fritura e a capa, a milanesa, não fica tão firme. Um segredinho. Uma noz moscada ralada, uma pitadinha, uma combinação muito boa do sabor do peixe, o limão e a noz moscada. É os casamentos perfeitos da gastronomia.
a farinha de rosca. Farinha de rosca ou farinha de pão? A mesma coisa. Só que em algumas padarias ou fábricas de farinha de rosca usam somente o pão de sal. Aí é chamada farinha de pão. E alguns lugares misturam o pão de sal, pão de doce, coloca para secar. Então ela fica um pouco mais adocicada. São dúvidas que as pessoas têm na cozinha e na hora de preparar ficam sem saber o que utilizar. As farinhas muito finas, as farinhas de rosca muito finas, na hora de preparar o peixe, ele absorve muito rapidamente, então é perigoso a casca soltar. Olha, essa é uma farinha fina, mas ela está um pouco mais encorpada. Uma outra dica é, se você quiser, você pode ralar o pão, compra o pão ou a sobra do pão velho, rala e passa numa peneira, ou então bate aos poucos no liquidificador, tendo cuidado, é claro, né, gente, para não quebrar. Toda a milanesa de carne, de peixe ou de frango, olha, nós vamos escorrer um pouco para evitar que fique úmido. Toda milanesa de carne, peixe ou frango, o ideal é você passar primeiro na farinha, e não é só passar, é realmente envolver todo o pedaço da carne, do peixe ou do frango primeiro na farinha. Por quê? Quando nós fazemos isso, ele vai absorver a umidade natural. Vamos depois colocar no ovo batido, escorre novamente, o máximo que você puder, e de novo na farinha, envolvendo também todo o pedaço, toda a fatia. Isso vai evitar que a milanesa se desprenda na fritura, não encharque, porque automaticamente você secou primeiro o pedaço da carne, do peixe ou do frango, certo? Já que nós estamos falando de uma técnica milanesa, aqui hoje é o peixe. E tá aí, bem empanado o nosso peixe, uniforme, sem perigo algum de na hora da fritura desprender. Nós vamos para um break comercial, daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, nós vamos empanar o peixe e as iscas de peixe, o torresminho de peixe. Assim que a gente voltar, nós já vamos para a fritura. Aguarde, daqui a pouco a gente volta. As delícias que você prepara começa com a escolha dos melhores ingredientes. Casa do Padeiro Plus. Tudo para panificação, sorveteria, confeitaria e agora produtos para food service. Sirva o melhor para sua família e seus clientes com muito mais qualidade e sabor. Casa do Padeiro Plus. Muito mais para suas receitas. Rua Dom Pedro II, 560, Montes Claros. 3224-1100. Você está assistindo Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro e Macro Atacadista. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. São números, cálculos, detalhes que exigem a máxima atenção. Há anos, a Fama Contabilidade usa a ciência exata nos mais variados serviços contábeis, garantindo a maior eficiência na prestação de contas. Sua empresa vai somar lucros, multiplicando resultados. Fama Contabilidade e Procuratórios. 3212-7416.